Tem uma palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 11, a palavra de Deus diz que nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem. Ou seja, o texto vai deixar claro que existe aí um relacionamento que se completa entre um homem e uma mulher. Não existe uma independência, como também não existe uma parte que se sobressaia, alguém que seja melhor do que o outro. Não. O homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Eu achei muito interessante porque eu estava meditando sobre a restauração. Se a gente comparar, por exemplo, uma obra, um canteiro de obra, uma obra de uma casa, de um edifício, se eu perguntar para você o que é mais difícil, construir ou restaurar? Evidentemente, quem trabalha na área da construção civil vai dizer que é muito mais fácil, dá muito menos trabalho construir do que restaurar. A construção, você vai seguir aquela regra, aquele procedimento padrão, né? Cavar os buracos, encher de concreto, montar toda aquela estrutura, levantar a alvenaria, as paredes, aquela coisa toda. A restauração dá trabalho. A restauração, você tem que modificar o que já está construído. A restauração, você tem que refazer algumas coisas, quebrar algumas paredes para construir uma parede nova, mudar às vezes a fiação da parte elétrica da casa, tem que mudar a parte hidráulica, enfim, dá um trabalho danado. Às vezes tem infiltração, tem que fazer um trabalho em cima da laje, trocar telhado, e o trabalho é quase que dobrado ou triplicado. Então, muito mais difícil restaurar. E se a gente olhar para a nossa vida, ou melhor, se a gente olhar para um casamento, a grande maioria das pessoas em crise optam pelo divórcio. Por quê? Teoricamente, é a decisão mais fácil. É muito mais fácil ir lá, assinar o papel, separar, do que lutar pela restauração daquele matrimônio. Lutar pela restauração vai dar trabalho, meu irmão e minha irmã. Entendeu? Lutar pela restauração vai requerer dos dois renúncia, mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de caráter, de atitudes, de tudo. Os dois vão ter que rever os conceitos, os dois vão ter que olhar para dentro de si e ver que errou. Às vezes erraram a vida inteira em atitudes, em gestos, em palavras. E para restaurar esse casamento, tem quase que voltar lá no dia que casaram, ver tudo que vieram fazendo de errado e vir consertando. Isso dá trabalho. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas vão optar pelo divórcio. Divorcia, cada um segue sua vida. O problema é que quando essa pessoa, essa mulher, vai para o divórcio, esse homem vai para o divórcio, separa, e ele tem a intenção em lá na frente contrair um novo matrimônio, talvez esse homem, essa mulher está indo para o divórcio cheio de razão no coração, da mente, achando assim, ela errou comigo, não, o errado foi ele, aí vai lá, assina o papel com raiva, chega, força a caneta, ele vai entrar, ou ela vai entrar num novo relacionamento, do mesmo jeito que ela viveu, o que ele viveu no antigo. Porque na cabeça dele ou dela, ele está certo, ela está certa, errado foi ele, foi ela, foi o outro. Eu vou continuar do meu jeito, é o jeito certo, quem errou foi a outra pessoa. Aí entra num novo relacionamento cheio de razão, com a mesma postura do antigo relacionamento. Ou seja, vai dar errado novamente. E aí a gente vê a pessoa casando, descasando, casando, descasando, casando, descasando. Você vai ficar até quando nisso aí? Você vai ficar vivendo assim até quando? Então, se acha que o divórcio é, teoricamente,
a decisão mais fácil a tomar. Evita sofrimento, né? Porque a restauração gera sofrimento. Às vezes a outra pessoa fez algo que gerou dor. Vamos falar no português, claro. Talvez houve uma quebra de aliança, uma traição, um adultério. Como é que se perdoa? Na verdade, o perdão não é uma opção. O perdão, ele precisa existir. Independente se a pessoa vai continuar casada ou não, o perdão ele deve existir. O perdão faz bem para quem perdoa, muito mais para quem recebe. Então, primeiro ponto. Mas, se você vai decidir continuar, né, um relacionamento com alguém que quebrou uma aliança com você, contigo, é muito difícil. Gera dor, gera choro, gera lágrima, gera trauma. Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que a pessoa não vai estar bem. Então, aí o diabo fala na cabeça da pessoa, é melhor divorciar, você vai ficar sofrendo por essa pessoa que quebrou a aliança. Mas agora eu vou te falar o X da questão. Dá trabalho a restauração. Tem dor, tem sofrimento, tem luta, mas um casamento restaurado, ele cria uma imunidade, ele cria uma resistência, ele se torna algo tão potente que com certeza você mesmo vai falar assim, valeu a pena. Casar de novo com outra pessoa, você não sabe como é que vai ser a outra pessoa, de repente essa outra pessoa que está querendo se achegar, está parecendo ser melhor do que essa, outra, do que o atual. E aí depois que casa você vai ver que a pessoa é até pior. Você fala assim, puxa vida, saí de um relacionamento tribulado, entrei no outro pior ainda. Agora, quando existe a restauração, quando os dois estão dispostos, um ajudar o outro, um entender, principalmente aquele que feriu, entender que precisa ajudar o outro a ser curado da ferida emocional, vai gerar um casamento forte. E através dessa fortaleza em Deus, esse casamento vai ser instrumento para outras famílias e para outros casamentos, e o nome de Jesus é que vai ser glorificado. Então, o divórcio parece que é o caminho mais fácil, mas o melhor caminho é aquele que é a vontade de Deus para minha e para a sua vida. Então, quer um conselho para encerrar o vídeo, não ficar muito longo? Não tome decisão precipitada. Primeiro conselho, não tome decisão precipitada. 2, não tome decisão mediante a dor que você sente. Porque na hora da dor, a gente quer ficar livre da dor de qualquer jeito. É igual uma dor física. A gente toma qualquer remédio, toma qualquer chá, faz qualquer negócio para poder ficar livre daquela dor. E depois a gente acaba até se arrependendo, porque aquele remédio pode ou não fazer efeito ou prejudicar em outra área. Então, não tome nenhuma decisão no momento de dor. 3, dobre o joelho no chão e pede a Deus a direção. Vai ser difícil? Vai. Ah, mas esse homem, você fala isso, pastor, porque você não conhece esse homem. Ah, pastor, você não conhece essa mulher, você não sabe o que eu venho passando com essa mulher. Eu não conheço, mas ele conhece. E ele tem uma nova história para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.